Aí, tá, começou a gravar. Então, beleza, pessoal. Se tiver muito barulho, eu silencio o microfone aqui. Mas enfim. Eu quero que vocês conversem comigo, tá? Pra gente ver mais ou menos o nível de vocês de programação. Eu vou começar do nível mais básico possível, assim, explicando o que é uma linguagem de programação e o que a gente pode fazer com ela e tal, tipo o que a gente pode fazer com Python. E aí, à medida que eu ver que vocês estão entendendo, que a gente está conversando bem, aí a gente vai aprimorando cada vez mais, tá? Então, eu fiz ciência da computação, tá? Minha formação é em ciência da computação, estou terminando, na verdade. E desde os 20 anos, mais ou menos, eu trabalho com programação em Python. Trabalhei com C# também uma época, mas é basicamente Python. E bom, vou tentar passar um pouco para vocês aqui, o que eu sei e tal. Espero que vocês gostem. Então, vamos começar pelo... Eu vou abrir a câmera aqui, que eu acho que fica mais legal, vocês me vendo. Bom, então é assim, pessoal. Eu vou tentar ficar lendo o chat aqui. Tá. Então, um programa de computador, ele é composto por 3 partes, tá? E eu não vou aprofundar muito na teoria, que à medida que a gente vai conversando eu vou aprofundando um pouquinho mais, à medida que precisar, tá? Então, o programa de computador é composto por 3 partes. Então, a primeira parte é a entrada de dados, a segunda parte é o processamento dos dados e a saída dos dados. Então, todo o programa de computador ele tem essas 3 partes, tá? Então, quando a gente começa a pensar particionado assim, a gente começa a ver que tem certas partes que a gente pode ir montando de formas diferentes. Então, pensa, por exemplo, um Apple Watch, por exemplo, que é um software que é meio que não convencional, né? Então, qual é a entrada dos dados do Apple Watch? Poderia ser um sensor de batimento cardíaco, por exemplo, a entrada. O processamento é o que ele faz com os dados lá dentro. E a saída é o visorzinho. Então, eu quero ver a média. Então, eu quero ver a saída seja a média dos batimentos cardíacos no dia da pessoa. Então, a entrada vai ser os batimentos cardíacos, o processamento vai ser alguma operação matemática para dar a média e a saída vai ser a tal média. Quando a gente começa a pensar particionalmente nas partes, a gente começa a fazer uma coisa chamada modelagem. Então a modelagem, ela meio que... Cada área vai ter uma modelagem, né? Acho que é a Júlia... eu tô com a Júlia na cabeça. A Mariana caiu. Então, a gente começa a fazer uma coisa chamada modelagem. Por exemplo, eu tenho um software e eu tenho que dar a média de uma planilha, por exemplo. Aí a entrada de dados vai ser a planilha. Mas vai ser em dados Excel ou CSV? Não, tem que ser a planilha vão me entregar em Excel, mas eu tenho que converter para CSV. Então a entrada eu vou ter que trabalhar nela. Vou ter que fazer alguma coisa para trabalhar esses dados. Então eu vou ter que usar alguma operação matemática para saber a média, beleza? E a saída? A saída é uma dashboard. A saída é um histograma. A saída é um e-mail, por exemplo. A saída pode ser um e-mail. Então, tu faz uma rotina em Python que faz um cálculo e manda por e-mail. Tá? Então, pensando nessas três partes, a gente começa a tentar ver o que a gente precisa para o nosso software funcionar. Tá? Então, eu fiz, um tempinho atrás, um medidor de chuva. Aqueles pluviômetro com um Arduino. Então a entrada desse pluviômetro era, acho que é pluviômetro, né? Era um sensor de umidade, por exemplo. Tá? O processamento era o que o Arduino tinha que fazer ali. E a saída era mandar para, por exemplo, mandar os dados para o Telegram, por exemplo. Pluviômetro. Mandar para o WhatsApp, por exemplo. Ou mandar para uma central de... Como é que eu posso dizer? Uma central de... Não é central de... Como é que eu posso dizer? Uma central de... 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 Uma
uma central, a gente vai pegar vários pluviômetros e fazer uma média de um lugar, por exemplo. Então o céu é o limite, né? Só que a gente sempre tem que pensar nessas três partes e como a gente pode fazer. Não, como eu vou pegar os dados, é uma planilha ou é várias planilhas? Eu tenho que tirar dados, botar dados e fazer esse tipo de coisa. Bom, e por aí vai. Então, mas a gente tem que começar a dar um primeiro passo primeiro, né? Para começar. Então, a linguagem que eu escolhi para vocês começarem é a linguagem Python, tá? Eu não sei se alguém já programou em Python alguma coisinha dos três. A gente só me dá um... Beleza? Nada? Tá? Tá, beleza. É alguma coisa. Nada também, beleza. Mas, não, é importante porque daí a gente começa do zero mesmo, né? Isso é bem melhor do que às vezes a pessoa aprendeu alguma coisa e aprendeu descontinuado, assim. Então... Bom, então aqui eu tenho uma coisa chamada terminal, tá? Porque eu uso o sistema operacional Linux, tá? Para a gente rodar o Python, a gente tem uma coisa chamada interpretador, tá? O interpretador é o que vai interpretar o nosso código, beleza? Então tem dois tipos de linguagem, que é a linguagem interpretada e a linguagem compilada, tá? Por exemplo, o Java, se alguém já ouviu falar em Java, o C, o Fortran, são linguagens interpretadas. E o Python, o Julia é uma delas, são linguagens interpretadas, tá? Como eu uso Linux, o Python já vem por padrão instalado, porque para o Linux precisa para algumas coisas internas do Linux, precisa do Python. Então essa é uma característica da linguagem interpretada. Se vocês forem mandar um código para algum amigo de vocês têm que mandar o interpretador junto. Ou vai lá assim, fulano, tem que baixar o interpretador Python para rodar o meu código. Esse é o grande motivo por causa que muita gente não usava linguagens interpretadas, né? Porque quando tu compila, tu meio que protege a tua ideia do código. Então quando tu manda o teu código para outra pessoa, ela vai ler o código, né? Mas no mundo onde a gente tem software livre, por exemplo, é importante ler o código. Então é por isso que o Python às vezes até ensina, sabe? Porque tu vê como é que o cara fez o código, né? E aí tu pode aprender com isso. Então, quando a gente roda aqui o nosso Python, eu vou rodar o Python 3 aqui, a gente vai abrir um console, tá? Onde vai dizer aqui, ele está rodando no Linux, o Python é o 3.8.10, tá? E, tipo assim, copyright, help. Então, por exemplo, assim, a gente pode dar uma função help, por exemplo, para ver algumas coisas e tal. A gente pode mandar códigos para esse nosso interpretador aqui. Ele vai ler o código, por exemplo aqui, ele vai ler o código e vai executar esse código. Então, como eu dei um print, por exemplo, né, eu tô imprimindo só na tela, né? Então eu tenho outras coisas que eu vou fazer daqui a pouco. Para nossa primeira aula, para não ter que ninguém instalar nada, né, eu deixei ali um negocinho que era para a gente rodar online, né, o código. Eu vou tentar pegar aqui, que eu não salvei o link. Mas não importa, depois eu vou ver aqui. Putz, perdi o link. Mas enfim, não tem problema. Eu vou achar aqui de novo. online-python. Isso. Esse aqui, né? E ele já deixava um negocinho pronto aqui, né, pra gente rodar. Então isso aqui é um código bem mais avançado, tem uma função aqui e tal, que a gente vai ver daqui a pouquinho.
Então esse aqui é pra gente, eu vou mandar no chat aqui de novo, no nosso chat aqui, pra gente ficar todo mundo na mesma... Aí, tu já tinha mandado, obrigado, não tinha visto. Beleza, tá, beleza. Então aqui a gente vai fazer, isso aqui é só uma ferramenta online, né, que tem, que pra gente testar coisas assim, né? Então a gente às vezes quer testar um código bem específico, alguma coisa assim, então a gente é bom usar uma ferramenta menor, tá? Então eu vou ensinar 3 coisas para vocês hoje. Eu vou ensinar o que é variável, tá? Vou ensinar loops de repetição e vou ensinar entrada de dados, tá? Como eu faço um input, tá? E uma quarta coisa que é o output, tá? São essas 3 coisas que eu vou ensinar para vocês hoje, tá? Então é como é que eu pego dados, como é que eu armazeno os dados, como é que eu trabalho com esses dados e como é que eu devolvo dados. Tudo basicamente na programação é isso. Aí é aquela coisa, tu vai iterando, né? Tu vai aprendendo uma coisinha a mais e vai fazendo cada vez mais coisas na programação. Mas a sementinha é essa, sabe? São laços de repetição, são entrada de dados, processamento, saída. É isso basicamente. Então, eu vou começar ensinando para vocês o que são variáveis. Tá? Variável é um tema bem importante que se trata de armazenar dados em memória. Então eu vou armazenar o dado numa memória RAM. É isso, tá? Que isso significa. Então quando eu dou um nome para variável, por exemplo, variável nome, e eu passo para ela o meu nome, por debaixo dos panos no computador, o que está acontecendo? Eu estou alocando um espaço em memória, tá? Na memória RAM, beleza? E esse espaço em memória RAM, ele é um número, tá? Ele é tipo uma hash, que ele é o endereço da memória dele. E eu dou um apelido para ele, que é esse nome aqui. Então, quando eu chamar esse nome, a variável nome, ele vai lá no endereço da memória e pega o dado que eu botei, tá? Tem uma disciplina inteira de ciência da computação, que é a estrutura de dados, que é para estudar isso. Mas para a nossa aula de hoje, é isso que vocês têm que entender, tá? Que em memória não existe isso aqui não está em memória. O que está em memória é o endereço, tá? Então, é bem importante que esse nome aqui é o endereço. Qualquer coisa parecida com isso, que não for isso, ele não vai identificar, tá? Então, se eu botar, por exemplo, variável nome aqui, por exemplo, isso, ele não vai identificar, tá? O que nos leva a entender uma coisa, se tanto faz isso ou isso vai dar no mesmo, tá? Vai ser variável, por que essa é melhor do que essa? Essa é melhor do que essa por causa da nomenclatura. Então existe um código de conduta no Python, que é a PEP8 do Python. Isso. A PEP8 ela especifica certas coisas para te fazer, tá? E aí uma delas é que quando tu tiver nome, por exemplo, tu sempre tenha nome de variável minúsculo separado por underline, tá? Então se tiver um nome com 3, por exemplo, Gustavo, underline, Garcia, underline, Pereira, por exemplo, seria meu nome, né? Então é a nomenclatura. E é fácil de ler, né? Agora a gente sabe o que é isso aqui, mas daqui a pouco a gente vai fazer um código bem maior, a gente vai lendo e às vezes a gente começa a se perder, tá? Então sempre botar nomes claros, né? Então a variável é nome, então é para uma coisa chamada nome, né? Que vai dentro da variável. Então sempre nomear com um certo bom senso, assim. Se é um número, né? Altura, número da altura, ou número altura, ou altura da pessoa, né? Sempre umas nomeações que tu bate o olho e lê e sabe, né? Bom, alguma pergunta? Até agora? Não? Tá. Beleza. Qualquer dúvida, só me pergunta, tá?
que eu na hora eu paro e já explico melhor, tá? Beleza. É aquela coisa que o Altair fala, né? A primeira vez vocês não vão aprender, né? Vocês vão só entender. Depois que vocês vão aprendendo à medida que vocês vão fazendo as atividades ou lendo alguma outra material e tal. E aí eu vou deixar os dois grandes professores de programação. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quais são os dois grandes professores, tá? O primeiro professor se chama documentação da linguagem e o segundo professor se chama erro, tá? Ler erro é a coisa mais importante que vocês têm que aprender, tá? Porque é uma coisa assim, ó, que faz com que vocês entendam realmente o problema. Então, tem muita gente às vezes que copia o erro e bota no Google sem entender, na verdade. E isso é uma prática ruim, tá? A prática boa é você ler e entender o erro, para ir no Google procurar, né? Aí tu consegue procurar com mais exatidão. Stack Overflow, né? Stack Overflow é a mãe. Né? ChatGPT também, né? Às vezes o ChatGPT ele devolve uns negócios bizarros que tu tenta rodar e não dá. Mas teve uma sacada boa que ele deu lá. Aí tu só tem que ajeitar um pouco o código. E é isso que vem com a prática da programação, né? Você saber aonde é que tem que ajeitar o código. Tá? Beleza. Agora eu vou dar, o nome, né? Variável. Copiar aqui. Idade 27, tá? Depois eu vou dar a minha altura. Variável altura. Altura eu tenho 1,72, se não me engano. Não, 1,68 tem. Tá? Aqui a gente tem os três tipos de dados que a gente precisa, tá? Os três tipos de dados que a gente precisa. Não tem 1,60, tem 1,72. Não lembro que altura eu tenho, mas é por aí. Enfim, os três tipos de dados que a gente tem, tá? Então a gente tem um dado string, um dado idade e um dado altura, tá? Cada tipo de dado, esse tipo que vocês estão falando, é um texto, é um número inteiro, seria um número discreto, né? E um número contínuo, tá? Mas essa comparação é meio ruim na programação, porque entre números tem infinitos números, né? Infinitos números, tá? E aí na programação não tem infinitos números, porque tem como é que se diz? Espaço finito de memória, né? Então dá para fazer um número extremamente decimal gigante, né? Mas é só para fazer uma analogia um pouco. Tá. O que acontece? Em linguagens, lembra que eu falei para vocês que isso aqui aloca um espaço de memória Sim. Isso. Chega um certo momento que ele vai truncar, né? Então o número π, né? O número π é infinito, né? Mas se tu pegar o computador e te dizer qual é o número π, ele vai chegar a uma certa tamanho lá, ele vai truncar. Lembra que eu falei do espaço memória? Ele é um lugar de armazenar dados na memória? Então, o tipo de armazenamento depende do tipo do dado, tá? Então, se o dado é uma string, o dado é um inteiro ou o dado é decimal, tem diferentes tipos de armazenamento, tá? Beleza? Em linguagens tipo C, tu tem que fazer explicitamente. Então, nome variável é uma string, tá? É um conjunto de caracteres, tá? O tipo idade é um inteiro e o tipo variável altura é um float,
tá? Tem um ponto flutuante, né? Beleza? O Python ele faz implicitamente. Então, quando o interpretador ele lê o código, ele lê de cima para baixo, da esquerda para a direita, ele vai lendo o código e ele vai dizendo, opa, lista de caracteres, aloca de um jeito. Variável inteira, aloca de outro jeito. Variável float, aloca de outro jeito. Tá? Isso é bom e ruim. Isso é bom porque você consegue ter uma praticidade maior em não se preocupar com isso. E é ruim porque é uma máquina decidindo qual o tamanho do espaço de memória. Para alguns casos muito específicos, tu tem que saber que tipo de dados tu está fazendo, tu está lidando, para você alocar o melhor recurso possível da máquina. Porque aqui ele vai sempre dar uma chutada para cima. Então, tem que armazenar tal número, vou chutar para cima, tá ligado? No C não, no C tu aloca exatamente o que tu quer. Em comparação, tu consegue ter mais erro, né? Porque às vezes tu consegue alocar uma coisa muito maior do que é e dar um gargalo na memória, né? E aí o nosso querido Jonathan Henrique. Fala, Sensei. Fala, Jonathan. Fala. Só pra dar um bizinho mesmo. Beleza. Vou ter que sair daqui a pouco, mas parabéns aí. Muito boa iniciativa e que fique gravado bonitinho. Tô tentando. O programador consegue mudar isso se... Então, tu diz pro compilador o que tu quer, né? E o compilador vai fazer o que tu mandou, né? Vai fazer o que tu mandou. Então, o compilador ele é inteligente em certos pontos, tá? Ele é um código que ele limpa certas coisas e limpa certas coisas que não precisa e tal. Mas o Python ele foi feito para ser um pouco mais alto nível do que um C, por exemplo. Então isso faz com que ele seja prático em determinados pontos e ao mesmo tempo dê alguns gargalos em outros pontos, né? Então ele sempre vai fazer o que tu mandar, né? É isso aí. Ele sempre vai fazer o que tu mandar. Esse C aí que você tá falando, eu perdi. C? O C é uma linguagem de programação que a gente aprende na faculdade. Tipo, a primeira linguagem que a gente aprende. É uma coisa meio underground, assim. Que é pra realmente entender como é que funciona a memória debaixo dos panos e tudo mais. Qual o site? Aí, ela mandou de novo. Tá? Então é isso aqui. Aí o que a gente vai fazer? Agora a gente quer mostrar a variável. Tá? A gente quer mostrar a variável para o nosso usuário. A gente vai vir aqui, vai dar um print no... Vamos fazer aqui primeiro o nome Gustavo, por exemplo. Tá? E a gente roda aqui. Run. Beleza? Podem fazer aí, se vocês quiserem, tá? Para acompanhar. Ou a gente pode printar o valor da variável. Tá? Ele vai printar o que está dentro da variável. Ó, deu o mesmo resultado no final das contas, né? Só que a variável a gente consegue fazer certas operações com ela, né? Certas operações com ela. Tá? Então a gente quer... Agora a gente vai fazer o seguinte. Em vez de printar a variável direto, a gente vai concatenar coisas na variável. Concatenar é juntar, tá? A gente quer um texto e concatenar com outro texto, beleza? Então a gente quer fazer, sei lá, bom dia, Gustavo, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai escrever o texto bom dia e aí Gustavo. Só que o nome Gustavo eu quero que varie de acordo com o meu usuário, né? Então eu vou concatenar uma variável junto. No Python 3 a gente tem vários jeitos de fazer isso. Mas um dos jeitos que eu mais gosto é o seguinte. Eu boto um F na string. Tá? Boto um F na string. E aí, dentro onde eu quero substituir o valor,
bem aonde eu quero substituir o valor. Eu tiro o valor, abro e fecho chaves e boto a variável, tá? O resultado vai ser igual, tá? Bom dia, e aí o texto da variável, né? Só que se eu mudar o texto da variável, opa, eu vou rodar, ó, e mudou, beleza? Beleza. E aí o que acontece? O que acontece aqui? Pode ser também desse jeito. Pode ser também desse jeito. Se ficar sem o F, ele não atualiza? Não. Porque o F significa que tu tá abrindo um colchetes dentro, tá? E vai esperar para isso acontecer. Se eu deixar só F, ele vai fazer o seguinte, se eu tirar o F, né? Ele vai fazer aqui, ó, ele vai printar o texto todo, como se tudo fosse um texto só. Uma coisa bem importante, tá, pessoal? Todas as vezes que vocês acharem, tal coisa, faz e compila e roda o código. Esse é o melhor professor que tem. Mas tal coisa, será que dá? Mete o código lá. No máximo vai dar um erro, tá? Não vai explodir teu computador, só vai dar um erro mesmo. E tu vai, beleza, é isso aí então. Esse é o grande professor, é o terceiro professor, né? Falei que eu falei três professores. Esse é o terceiro professor. Então, quando vocês vêem um vídeo de programação, o cara tá falando um negócio, cara, faz no teu computador junto, tá? É o grande jeito de aprender, tá ligado? Isso, tudo que tem aspas. Tudo que tem aspas. Não, o primeiro professor é a documentação. O primeiro professor é a documentação. Eu sou só um cara aleatório. Tá, F. Tem outros jeitos. Tem outro jeito como o Helder botou ali. Que é a variável aqui. Tá? Tu bota a variável do ladinho aqui. Isso até o Python 2 funcionava só assim, se eu não me engano. Tá? Depois do Python 3, ó. Só que esse negócio aqui, ó, ele botou um espacinho, mesmo eu não tendo especificado o espaço. Tá? Então, às vezes, ele pode dar um problema na hora de eu quero formatar bem do jeito que eu quiser, sabe? Ter espaço onde quero que tenha espaço e não ter espaço onde eu quero que não tenha espaço. E às vezes eu não consigo formatar do jeito que eu quero. Desse jeito aqui. Mas é um jeito. É um jeito. Tá? Outro jeito que eu uso mais no dia a dia, porque eu trabalho com Python 2, que é esse jeito aqui. Tô falando um monte de jeito pra vocês, mas à medida que o tempo for passando, vocês vão ver que esse aqui, ó. Então todo jeito de você fazer a mesma coisa, né? Eu coloquei um mais e ele deixou sem espaço. O mais é importante. O mais é importante. O mais ele concatena, tá? O mais ele concatena. Aqui, ó. Só que tem um problema no mais. Boa, boa, boa. Ó, ele concatenou, beleza, deixou sem espaço. Aí eu boto aqui espaço, né? Beleza? Só que se eu quero concatenar um inteiro, eu quero concatenar bom dia 27. Supor que eu quero fazer isso por algum motivo aleatório. Ó, ele vai dar um erro. E aí a gente vai ser introduzido no nosso grande professor erros agora. Toda vez que tiver um erro, vocês param, né? Para, respira e vão com calma, tá? Então ele está dizendo o seguinte, ó, o tracer back, que é o erro, ele está dizendo o seguinte, que no arquivo main.py, então esse arquivo que está rodando aqui é um arquivo main.py, não se desespere, ele está dizendo que na linha 8 tem um problema, tá? Linha 8 tem um problema, beleza? Tem um print aqui, ó, tá? E o que está acontecendo aqui? Qual é o type erro? Qual é o tipo de erro?
O tipo de erro, ele está tentando concatenar um caractere string com algo que não é string. Tá? Com algo que não é string. Se fossem 2 números, ele faria uma soma, por exemplo? Exatamente. Então eu quero, sei lá, eu quero dobrar a minha idade. Então eu vou fazer a idade mais idade, por exemplo. Ele vai fazer uma soma. Porque o computador, ele é inteligente o suficiente para ver, opa, é 2 números, então eu somo. A operação de concatenação não é soma, né? É um ajuntamento. Não sei se essa palavra existe, mas é um ajuntamento de coisa, tá? Então, o que acontece? Ele pega um texto e vê que é um texto, junta, tá? Não é um texto, soma. Aí quando tentou somar, deu pau. E aí o Python avisou, ó, deu pau na linha tal, por isso, isso, tá? Por exemplo, tá? Eu vou abrir aqui, ó, Gustavo, propositalmente vou deixar assim, ó, na linha 8 de novo, eu tô abrindo, ó, e não tá fechando a string, tá? E eu vou fechar aqui, tá? Ó, ele ainda não tá, ó, tu abriu uma aspas duplas e não tá fechando aspas duplas. Tá, a coisa tá errada, tá ligado? Ele tá tentando fazer, mas não tá dando certo. Então ele te avisa o que tem que arrumar. Tem muita gente na programação, que trabalha com programação, que não sabe ler erro. Tá? Eu já passei por várias pessoas que... É chato, cara. Eu tô tentando fazer uma coisa que não pode e o cara não entende. Que chatice. Cara, a pessoa é plena já. Plena não, mas júnior já passou da hora de estagiário e não sabe ler erro, sabe? Tipo, não sabe ler um erro. O que tá acontecendo? Aí o pessoal vai no Google. Mas assim, vá no Google. Mas vá no Google depois de ler o erro, tá? E beleza. Então a linguagem de programação, né, o compilador e o interpretador, ele é cheio de... tudo que tu pode fazer na linguagem está ali, explicado na documentação, tá? Então a gente vai vir aqui. Vir aqui documentação. Python. Vamos ver aqui. Isso aqui eu vou deixar depois disponibilizado para vocês. E aí aqui tá tudo. É como se fosse uma constituição, entre aspas, né? Onde tudo que tu pode fazer tá aqui. Então às vezes, eu quero fazer tal coisa em Python. Modo interativo do Python. O modo interativo do Python é aquele que a gente estava usando antes. Ó, que a gente abre o terminalzinho, a gente pode adicionar coisas, né? Então tá tudo aqui. Eu vou deixar aqui, ó. Tá. É isso aí. Beleza. Enquanto a gente só está apresentando a linguagem, assim, é interessante já ir falando sobre essas coisas, tá? E agora eu vou introduzir para vocês a última coisa de conteúdo. Depois a gente faz um exemplo no meu computador de Python, que é como eu insiro dados, tá? Como eu insiro dados, tá? Como é que eu insiro dados? Eu quero pedir para o meu usuário informar um dado uma informação, né? Por exemplo, nome. Então eu vou fazer assim, ó. Vou fazer assim, então. O nome do comando é input, tá? Todos os comandos da programação são meio intuitivos, né? Tipo, o input imputa dado, né? O print printa dado. E por aí vai. Às vezes, sem certas coisas que não fazem muito sentido, porque não é mais na nossa língua. Tem coisas que já no passado faziam sentido e hoje em dia não fazem mais sentido porque mudou a tecnologia, né? Isso acontece bastante com Shell. Essa documentação é igual. Não, o Python, como ele é aberto,
tem pessoas que se disponibilizam a traduzir. Então, praticamente toda a documentação do Python está traduzida. Tem algumas coisas da parte nova e tal que às vezes não está bem traduzida, mas não está bem traduzida, não está tudo traduzido, mas rapidamente o pessoal traduz. Porque como uma linguagem aberta, né, o pessoal se engaja bastante para contribuir para essas iniciativas, né? E é open source o Python também, né? Isso. Mas a documentação do Python, a documentação essa que eu mostrei para vocês, é toda em português e é bem boa, bem traduzida. Eu contribuo para várias iniciativas. Beleza, então input. Aí o input eu quero só dar um input mesmo, tá? À medida a gente vai construindo os seus pouquinhos, tá? Vem aqui então, ó, e aí acontece uma coisa bem interessante. Ele travou o terminal, ó, ele tá rodando e não para de rodar, tá? Então seria interessante mostrar uma mensagem para essa pessoa, né? Tipo, trava o terminal e a pessoa fica, tá aí. Vamos dar uma mensagem para ela. Então, por exemplo, aqui, ó, vou imputar o dado, por exemplo, Gustavo, e vou apertar Enter. Beleza, o dado foi imputado. E aí deu o print aqui, né? Seguiu o programa lendo, né? E aí terminou aqui embaixo. Beleza, show. A gente vai vir aqui e vamos dizer assim, ó, seu nome. Vamos voltar aqui, ó, seu nome, tá? E aí eu quero mudar meu nome, Gustavo, mudar, Pereira, tá? Então eu mandei o dado para dentro, ele não fez nada, porque eu não estou fazendo nada com esse nome, né? Eu só estou imputando, e no final ele segue o programa normal. Então eu quero pegar esse nome que eu digitei no terminal e eu quero capturar e botar dentro de uma variável para trabalhar com ele, tá? Então eu vou dar o mesmo nome aqui, então eu vou tirar essa linha, que essa linha não vai ser mais útil, que agora a gente vai variar, né, o nome. E aí a gente vai fazer certas coisas com ela. Então a gente vai vir aqui, f_string, aqui, e bom dia fulano, seu nome é Garcia. Bom dia, Garcia. Esse é nosso grande programa de computador. Então, com isso, já dá para fazer um monte de coisa. Um monte de coisa. Dá para calcular MMC, que é a primeira coisa que a gente aprende na faculdade a fazer quando a gente começa a programar. Dá para calcular algumas coisinhas, né? Beleza? Dá para fazer média, tá? Então a gente pode fazer média. Então, por exemplo, assim, ó, temos duas pessoas, né? Sua idade. Ó, pessoa 1, tá? Pessoa, vou botar P1. Pessoa 1. Sua idade da pessoa 1. Vamos fazer direitinho, para a pessoa não ter preguiça, né? Ó, pessoa 1 e pessoa 2. Pessoa 1 e pessoa 2, vou fazer idade, né? Pessoa 1, idade, pessoa 2. Idade, P2, tá? Eu tenho um problema sério. Tá, beleza, idade, beleza. Aí a gente vai tirar isso aqui daqui. E aqui dentro a gente consegue fazer duas coisas, tá? Aqui dentro a gente consegue mostrar variáveis e a gente consegue fazer operações matemáticas, tá? Então, antes disso aqui, eu vou ensinar outra coisa para vocês ainda.
que é comentário. Então quando eu comento, eu boto um hashtag antes da linha, eu invalido aquela linha, tá? Então aquela linha não vai ser interpretada. Isso pode ser útil para escrever, tá? Então aqui, ó, meu código. Então vocês podem escrever uma descrição do que o código está fazendo, sabe? Que é importante para quando você mandar para uma pessoa, tá? Isso é importante. Tu imputa nada. Para uma pessoa. Isso, exatamente. Para o teu eu do futuro. Que é a principal pessoa que vai ler, né? Ela ignora essa linha totalmente do programa. Ele, como ele lê da esquerda para a direita, ele chega ali naquela parte, ó, hashtag, ignora, pula para a linha de baixo, hashtag, pula para a linha de baixo, e vai indo até terminar. Hashtag boleto. Sim, no R funciona assim também. Eu não lembro se no R é hashtag. Se eu não me engano é. Mas toda linguagem tem, tá? Isso é uma coisa que de uma maneira ou de outra tem. Tá? Até agora, tá claro para vocês? Tá inteligível, assim, tá? Tipo, entendi. Tipo, minimamente, entendi um pouco. É aquela coisa assim, né? Não sei fazer, mas tô entendendo, tô acompanhando. Tá, beleza. Poucos sites abertos aqui também. Tá, show de bola. É isso aí. É bem legal, né? Bem legal. Show de bola. Beleza? Então a gente vai vir aqui então. Eu quero fazer a operação matemática então de 1 mais 3. Tá? Vai vir aqui então. Ó, bom dia 4. Beleza? Então ele faz operações matemáticas aqui. Então eu posso vir aqui, pegar a idade mais a idade da pessoa 2 e somar, tá? E a gente vai fazer isso aqui agora, ó. Idade, pessoa, acontece, né? Aqui estava comentado, né? Então essa variável não está definida, né? Undefined. Beleza, idade da pessoa 1 é 31 anos. Idade da pessoa 2 é 32 anos. A idade a soma então é 3.132, né? O que está acontecendo aqui? Isso aqui é o primeiro grande erro que a gente pega na programação, que é esse. A gente está tentando somar palavra, tá? Está tentando somar palavra, tá? Tá, mas é um número 31. Como é que ele está somando a palavra? Porque em memória tem duas coisas. Tem o número, tá? O número em memória, que é o número decimal, e tem o número 3, que é a letra 3, o caractere 3, tá? Então, nesse momento ele está pegando o caractere 3, tá? Por quê? Porque o que vai do terminal para o programa, esse tráfego de informação é em texto, tá? Então, quando eu uso um comando que pega dados, ele está pegando texto, tá? Então, eu quero agora converter esses números para inteiro, para poder somar, tá? Então, tem que colocar o int, exatamente, tem que colocar o int.
aqui, ó, a gente vai falar sobre funções, tá? Num próximo encontro, tá? E depois eu quero ver com vocês qual é a disponibilidade para vocês fazerem outro. Então a gente vai falar sobre funções no próximo, tá? Então o int ele é uma o int ele é uma função. Então ele pega a palavra 3 e converte para o número 3, tá? Um dever para vocês. Se eu tentar converter o A para um número, o que ele vai fazer? Tá? Fica o pensamento aí. Será que explode o computador? Tá? Beleza? Int, beleza? Isso aqui é um erro comum, sim, sabe? Tipo, é um erro... dia a dia tem esse erro aqui. Tá? Tu come uma bolinha ali e tenta somar letras, né? Tá? Já aconteceu até no meu trabalho isso aí, uma vez. Fiz uma loucura, né? Então, aqui, ó. Então, 32 mais 31, 63, tá? 63. Agora convertido. Poderia ser depois do input também. Poderia ser depois do input também. Poderia ser em qualquer lugar, tá? Só que a gente usa aqui para ser mais prático, né? Já que está vindo do input e já entrando para a variável, vamos fazer aqui, né? Porque nesse caso é mais prático. O problema é, sempre vai ser número. Esse é o grande problema. Às vezes é um input genérico, tá? Pode ter número e pode ter letra. E aí tu tem que trabalhar com esse input, tá? Nesse caso que é o caso mais clássico possível, que é deixa eu escrever 6. Isso. Dá pra fazer um programinha com isso, né? Escreve 6, ele converte para número, e aí tem que fazer uma operação antes para saber que 6 é um número 6 e aí converter. Dá pra fazer. Uma calculadora escrevendo assim, 6 mais tal. É um exercício que eu vou colar para vocês depois. Boa, Jonathan. Desculpa. Beleza? Só que eu quero tirar a média, tá? Eu quero tirar a média dessas idades. Então tem duas idades, né? Então qual é a média? É a soma das duas dividido por 2, né? Que é a quantidade de pessoas que eu tenho, né? Beleza? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou somar primeiro tudo, tá? Somar primeiro tudo e depois dividir. Como é que eu faço isso dentro da matemática? Na matemática tem uma coisa chamada procedência, né? Que tem aqui também. Então tem operações de procedência. Tem operações que tem mais procedências que outras, né? Então, só que eu quero garantir a procedência da informação. O que eu vou fazer? Eu vou somar tudo entre parênteses. Depois de somar tudo entre parênteses, eu vou dividir por 2. Tá? Dividir por 2. Que é a fórmula que a gente aprende da média. Tá? Então vem aqui. Vamos lá. 21 mais 21 e a média. 21.0, tá? Quando ele divide, ele bota esse decimal, tá? Por padrão. Tá, beleza. Eu vou explicar duas coisas um pouco antes, aí a gente vai fazer isso. A gente vai falar um pouco mais sobre eles, então. Show de bola. O que acontece? Aqui já está complicado de ler, né? Já está meio difícil de ler. Então o que a gente faz quando chega nesse ponto? A gente faz isso aqui, ó. Tira de fora e faz uma variável. Média. E a variável média vai ter só a fórmula da média. E
só a fórmula da média. E aí mostra a média aqui. Isso é uma forma de deixar o código mais legível, tá? 1 mais 2 é média 1.5. Beleza. Tá? Isso é uma coisa. O F é o seguinte. O F é o seguinte. Ele pega a string toda e ele cria um espaço, um buraco dentro da string, que ele vai ser enxertado, na verdade, por uma informação, tá? Então é isso que faz o F, a função F. Por exemplo, eu poderia fazer assim, ó. Saída, fazer uma outra variável chamada saída, assim, ó. Tá? E aqui eu tenho um controle bom, ó. Por exemplo, eu quero deixar grudado aqui, por exemplo. A média de idade é... Não vou botar acento por enquanto. Exatamente. Basicamente é isso. Ele faz ele coloca no meio da string. Isso é importante quando tu tem várias... Por exemplo, isso é importante assim, ó. Isso é importante assim, ó. A média da idade tal e da idade tal é média. Isso mesmo. Tem um controle maior. E aí eu faço assim, ó, na primeira variável eu quero que pegue a primeira idade. Na segundo lugar eu quero que pegue a segunda idade. E aí eu faço a média. Tá? E aí eu vou concatenar tudo isso junto no texto. E aí eu quero que mostre. Então eu vou fazer assim, ó, idade 12 e a idade 13. E aí o texto vai ficar assim, ó, a média da idade 12 e da idade 13 é 12.5. A gente podia botar anos. A média da idade 12 anos mais a idade 13 anos é 12.5 anos, por exemplo. Então fica mais fácil de tu escrever um texto. Tu pode escrever, a resposta tem que ser assim, ó. Aí tu escreve todo o texto. Aí aonde tem os buracos que vai ser informação que vai variar, tu bota a tua variável. Isso somando as strings vai ficar complicado de fazer. De fazer um pouco de texto, mais a variável, mais outro, mais um texto, mais... Isso. Por exemplo, daquele jeito eu ia ter que fazer assim, ó. Eu tenho que fazer print. Aí vai ter a primeira... a média da idade. Vírgula. A variável. E depois vai outra. Tá? Ou vai outra, vai outra. Então assim fica mais legível. E legível entenda-se, menos bug. Tipo no futuro, né? Quando tu vai dar manutenção, é mais fácil de ler, né? Qual? Eu não entendi qual deles. Tipo esse campo terminal, aí embaixo, onde você tá colocando... Aqui? Isso. Tá, isso aqui eu vou explicar depois. Onde... Ah, tá. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Isso aqui é o terminal, é a mesma coisa que esse cara aqui, ó. Tá. Daqui a pouquinho eu vou mostrar melhor. Agora,
Beleza. Agora eu vou fazer tudo isso aqui que a gente fez, eu vou fazer num arquivo à parte no meu computador, tá? Então eu vou vir aqui, ó. Como eu uso Linux, é um pouco diferente pro Windows, tá? Mas não muda tanto assim, tá? É um pouquinho diferente só, mas não muda tanto assim. O que vai acontecer aqui? Eu vou fazer um arquivo, então eu vou... Deixa eu ver... Tá. Isso aqui não importa, tá? O que eu fiz. É porque o meu computador é assim que funciona. Aí eu vou abrir um editor de código, que é o VS Code. Criei uma pasta. Aí dentro da pasta eu entrei na pasta e agora eu vou... Isso é a mesma coisa que dar o Ctrl com o botão direito, criar pasta. Eu criei uma pastinha, daí entrei dentro e aí agora eu estou usando o VS Code. Dá para usar qualquer editor de texto, sabe? Qualquer editor mesmo. Mas o VS Code eu uso porque eu instalei já faz um tempinho já. Beleza? Aí a gente vai criar aqui um arquivo, tá? O arquivo tem que ter a extensão py de Python, tá? Então eu vou criar um arquivo main. Vou aumentar a fonte aqui. Acho que tá... Tá bacana a fonte, né? Se tiver muito ruim, o preto, eu posso mudar para branco. Às vezes acho que pode ficar meio ruim de ver. Beleza. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai... Eu vou copiar o código de lá, tá? Só não vou fazer tudo de novo. Vamos usar um pouco de tempo. Ctrl C, Ctrl V, tá? Salva aqui, tá? E aí a gente vai vir no terminal, a gente vai dar um listar na nossa pasta e a gente vai ver o seguinte, ó. A gente vai ver o arquivo que a gente fez. Beleza? Aí a gente faz o que agora? A gente faz o seguinte, a gente chama o interpretador Python, ou a gente está chamando na mão o interpretador, né? Dá para rodar também no VS Code por dentro, né? E aí a gente faz o seguinte, ó, a gente chama o arquivo que a gente quer e a gente roda. E aí no terminal vai travar o terminal de novo, ó. Vai travar o terminal e dizer, ó, idade 1. Idade 1 é 12. Idade 2. Idade 2 é 13. E aí a gente tem o nosso programinha aqui de novo, ó. Beleza? A mesma coisa. E aí o que acontece? A gente faz o seguinte, ó. Então beleza, show de bola. A gente entendeu como é que funciona a entrada de dados, o processamento desses dados. Então a gente quer fazer alguma coisa, mostrar uma mensagem formatada com eles. E a saída dos dados, como é que a gente formata a saída e como é que a gente faz a saída, tá? Beleza? Então, com o tempo, a gente vai aprender a fazer outras coisas dentro disso, né? Dentro disso. Vocês são foda. E aí, beleza. Então, o primeiro desafio que a gente vai fazer agora, vamos ver, peraí, o que a gente pode fazer?
a gente vai ver um negócio chamado laço de repetição primeiro, tá? O laço de repetição, antes de mais nada. Até agora, vocês entenderam o que eu estou falando? Vocês entenderam assim, eu acho que eu consigo reproduzir. Beleza. 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 Show de bola. Se não der nenhum pau nesse vídeo, eu conseguir terminar de gravar ele e mandar pro YouTube, e aí vocês vão poder ver de novo, né? E a gente pode repetir, né? Massa, tá? Show de bola. Beleza. Documentação já mostrei pra vocês, já mostrei os erros, como é que lê. A leitura de erro daí é um refinamento que tu vai ir fazendo durante a tua vida, né? Tu vai aprendendo a ler melhor, aprendendo a fazer coisas. Quando tu for para outra linguagem, vai ter... Por isso que o importante é pegar uma linguagem bem e é isso. Quando tu for para Julia, por exemplo, sem trocadilhos, por favor. Quando tu for para Julia, por exemplo, tu vai ter as mesmas entradas de dados, o mesmo processamento, erro, vai ter a documentação, R, a mesma coisa, processamento, erro, vai ter a documentação e qualquer outra linguagem, tá? Qualquer outra linguagem. Enfim. Laço de repetição eu acho uma coisa que fecha bem, porque é uma coisa que já dá pra fazer bastante coisa, tá? Beleza? Antes disso eu falar do outro assunto que é um pouco mais importante primeiro, tá? Então, a gente viu aqui, a gente tem as operações o mais, tá? O mais, o menos, o vezes e o dividido, tá? É isso que a gente viu, acabou de ver, tá? Beleza? No Python, a gente, em qualquer outra linguagem de programação que se preze, diga-se a passagem, tu tem mais algumas, tá? Então, uma é essas operações básicas e tem uma operação que é a operação de resto, tá? A operação de resto. Então, o resto significa assim, ó. Quando eu dividir um número para o outro, vai ter uma parte inteira e uma parte decimal. Eu quero só a parte decimal, tá? E isso é bem importante para algumas coisas. O exemplo mais clássico que a gente vê na faculdade é, por exemplo, número par, tá? Quando o número é par, tu divide ele por 2 e não vai sobrar resto. Então tu consegue ver se o número é par ou ímpar dividindo por 2 e vendo o resto, tá? Esse é um exemplo clássico que a gente vê na faculdade. Então, 5 dividido por 2, sobra resto, não é par. Então tu tem que generalizar para qualquer situação, né? O algoritmo tu sempre pensa assim, a gente vai generalizar para qualquer situação. E aí isso faz com que seja útil, né? O operação de resto. Operação de resto. Tá? Depois, o resto, né? É dividido, tá? Isso varia de linguagem para linguagem, tá? No Python é assim. Resto. Beleza. Depois a gente tem os operadores que são condicionais. Então eu quero ver se é maior ou menor, tá? Então o operador igual, o operador maior, o operador menor e o operador maior ou igual, tá? Ou menor ou igual, né? E temos um outro tipo de dado ainda, tá? Exatamente. E um outro tipo de variável que a gente tem que encaixa nesses operadores aqui é a variável booleana, tá? A variável booleana ela é uma variável true ou false, que é true e false.
que enlaça a repetição, ela vai ser bastante útil. Também os operadores de AND e OR. Isso. Que no Python é exatamente AND, A minúsculo, e OR. Não lembrava. AND e OR. Tá, é escrita a palavra mesmo. Em outras linguagens é o E comercial, né? Esse E aqui. E comercial e coisa. Mas não, no Python é assim, né? AND e OR. Beleza? Então, com essas coisinhas aqui, não precisa se apavorar e dizer assim, meu Deus, é muita coisa. Que realmente é muita coisa, tá? E aos pouquinhos vocês vão pegando, tá? Não é uma coisa do dia pro outro que vocês vão pegando. Eu já programo profissionalmente já faz 7 anos já. Então eu já vi bastante coisa, aprendi devagarinho, né? Eu aprendo devagar e vou pegando cada dia uma... no Service Code, sabe? Não faz diferença. Ele sabe por quê. Ele sabe porque a extensão do arquivo é .py. Então o VS Code ele tem uma lógica lá, que tem uma extensão de Python instalada no meu VS Code, né? Que ele detecta, opa, .py. Daí ele começa a formatar tudo conforme o Python, né? Então, por exemplo, eu boto um for, já vou explicar para vocês como é que funciona. Olha, ele já sabe o que é for, já até tenta completar algumas coisinhas já. Mas ele não faz nada, ele só escreve o texto e não faz nada além de fazer esse highlight, né? Essa corzinha aí para identificar as palavras. Tá? Beleza. E aí, Henrique? Beleza? Agora dá pra ver mais um pouquinho. Henrique é o nosso matemático. Beleza? Aí o que a gente terminou agora aqui? Tá, a gente terminou então, a gente aprendeu a fazer um input de dados, a trabalhar com esses dados, vimos mais uns tipos de dados, operadores condicionais e como formatar a saída dos dados. Que é basicamente pegar dados, trabalhar com dados e trabalhar com dados e devolver esses dados, né? Formatar a saída deles. Por enquanto, pessoal, tá de boas, assim? Vocês estão entendendo? Consegue reproduzir? Como é que tá? Beleza. Beleza. Show de bola. Beleza. A gente já faz 1 hora que tá aqui, né? Beleza. Beleza. Qualquer dúvida, pessoal, me marca lá e pergunta alguma coisa que eu vou responder, tá? Não tem problema. Até mais. Tchau. Beleza. Tchau. Show de bola. Show de bola. Beleza? Vou fazer uma pergunta. Vocês querem continuar? Ou vocês acham que tá bom por hoje? Dá pra parar assim e vocês reproduzir de novo e tentar refazer e tal? Beleza. É uma boa, tá? Show. Tá, beleza. Eu acho que 1 hora é o máximo, né? Beleza. Ok, show. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou parar de gravar aqui. Espero que tudo tenha sido gravado. Uma hora e 9 minutos de gravação, oficialmente.